Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Glesiane, engenheira civil. Hoje nós vamos falar sobre alvará de construção. E antes de mais nada, se você não segue esse canal, já segue, curte esse vídeo, assiste os anteriores, curte, compartilha e comenta. Você não deve iniciar a sua construção sem um alvará de construção. E por que não? Porque o alvará de construção, ele é o documento emitido pela prefeitura ou pelos órgãos municipais que ele deixa você construir. Quando você compra o seu lote, a primeira coisa que provavelmente você pensa é: agora eu vou construir a minha casa do meu jeito, da forma que eu sempre sonhei. Isso é sim possível, mas é bom observar que existem normas para que a sua casa esteja bem iluminada, bem ventilada e para que você possa ter um conforto na sua própria casa. A lei, na verdade, é para dar a cada indivíduo o mínimo que ele merece de conforto, de iluminação e de ventilação. É isso mesmo. A lei nada mais fala do que você precisa para ter um conforto melhor na sua residência. Quais são as leis que envolvem o alvará de construção? São as leis básicas de iluminação, ventilação e algumas leis que falam sobre os tamanhos mínimos dos cômodos. Por que o governo interfere nisso? Para que você tenha comodidade, para que você tenha o mínimo e não deixe que nenhuma empresa interfira no bem-estar da sua casa. É para isso que a lei diz que você deve ter um mínimo tamanho de quarto, para que se você venha comprar uma casa, esse mínimo seja oferecido a você. E como que eu sei isso? Bom, nós temos tamanho mínimo de quarto, que são 12 metros quadrados, quando há apenas um quarto na residência. 10 metros quadrados, quando há 2 quartos. E o terceiro quarto, ele pode ser 8 metros quadrados. Mas é bom as pessoas prestarem atenção também, não apenas nos tamanhos dos cômodos, mas também na iluminação e na ventilação. E uma coisa que meus clientes sempre reclamam é as questões das áreas de iluminação e também dos recursos. Para que serve uma área de iluminação? Na verdade, a área de iluminação é para aquelas pessoas que pretendem fazer as suas residências utilizando a divisa do vizinho. Ou seja, a pessoa vai utilizar até o máximo do seu terreno. Ela não vai conseguir colocar a janela virada para o vizinho, porque é contra a lei. Então, há a necessidade de fazer entre os cômodos uma área livre, que seria a área de iluminação. Essa área de iluminação, perante a lei, ela tem que ter no mínimo 6 metros quadrados, sendo o menor lado com 2 metros. Então, algumas pessoas assustam um pouco com essa questão da área de iluminação, mas é uma área que você precisa dela para que haja iluminação e ventilação dentro da sua residência. Quando as pessoas compram um terreno, a primeira coisa que ela pode pensar é: vou construir o terreno todo. Bom, infelizmente você não pode fazer isso, ou felizmente. Pensa comigo, se você constrói em todo o seu terreno, por onde haverá iluminação e ventilação? Pensa que a sua casa será extremamente quente, você vai gastar muito com ar-condicionado e também com iluminação. A sua conta de energia virá super alta. Então, há de se pensar que as denominações mínimas das leis que permitem a construção, elas permitem a você, o usuário, um conforto mínimo. Ou seja, elas vão dizer o quanto mínimo de iluminação aquele quarto deve ter, o quanto mínimo de ventilação deve ter, para que você, quando você for morar nessa residência, você tenha um conforto térmico, conforto acústico. A iluminação e a ventilação de todos os cômodos é o mínimo que você pode oferecer, tanto para as pessoas que vão morar nessa residência, quanto para as visitas que vão chegar na sua casa.
para eliminar ou diminuir um pouco os problemas das grandes cidades, que são os problemas de enchente, os problemas que tem quando chove. Se na sua residência você deixou uma parte permeável, isso significa que parte da água que chove no seu terreno vai ter uma ligação direta com a permeabilidade, ou seja, com a terra. Na verdade, o alvará ele só tem algumas leis. A lei que diz o quanto você pode construir no seu terreno, a lei que fala sobre os recuos, que é a distância entre o muro e a sua casa, a lei que fala das dimensões dos cômodos, de iluminação e ventilação. É bem simples, não é? E você aí deixando de procurar um profissional, achando que vai ter muito problema com isso. Procure um profissional, porque caso você deixe de seguir essas leis, pode acontecer lá no futuro, quando você quiser vender ou quando você precisar de alguma documentação dessa casa, você não consiga porque essa casa não está dentro das normas necessárias. Então, procure um profissional, procure uma pessoa que possa te ajudar com isso, faça dentro das normas que você não vai se arrepender. Essas foram as dicas de hoje. Um beijo!